Olá pessoal, você está entrando num universo, em um programa onde o normal é ser diferente. E ser paranormal é perfeitamente normal. Nesse nosso mundo né, Kátia? Com certeza. No mundo dos despertos. E falando em despertos, hoje nós temos aqui uma figura, como todas, né? Maravilhoso. Trabalha com a gente no Grupo Krum há muito tempo. Verdade. E trabalha com um cara lá de cima. Não é lá de cima, não é marciano, gente. E o marciano é evoluidíssimo. E ele vai trazer as mensagens desse ET maravilhoso, Kátia. Mensagens superiores, mensagens que falam aí sobre a transição planetária. Então fique conosco. Primeiramente, uma boa tarde, bom feriado a todos, né? E espero que vocês estejam ligadinhos nesse programa muito especial que nós estamos aqui para te oferecer. Com o amparo de Ramatiz hoje. É isso. Nosso irmão marciano. Hoje nós temos uma mensagem especial. Ótimo. Como todas as outras. É que hoje não é da Cris. Vamos lá. Bênção maçônica a um grande amigo. Que o caminho venha ao teu encontro. Que o vento sempre sopre as tuas costas e a chuva caia suave sobre teus campos. E até que voltemos a nos encontrar, que Deus te sustente suavemente na palma de sua mão. Que vivas todo o tempo que quiseres e que sempre nosso viver seja pleno. Lembra sempre de esquecer as coisas que te entristeceram, porém nunca esqueças de lembrar aquelas que te alegraram. Lembra sempre de esquecer os amigos que se revelaram falsos, porém nunca esqueças de lembrar aqueles que permaneceram fiéis. Lembra sempre de esquecer os problemas que já passaram, porém nunca esqueças de lembrar as bênçãos de cada dia. Que o dia mais triste de teu futuro não seja pior que o dia mais feliz de teu passado. Que o teto nunca caia sobre ti e que os amigos reunidos debaixo dele nunca partam. Que sempre tenhas palavras cálidas em um anoitecer frio, uma lua cheia e uma noite escura, e que o caminho sempre se abra à tua porta. Que viva 100 anos, com um ano extra, para arrepender-te. Que o Senhor te guarde em sua mão e não aperte muito os seus dedos. Que teus vizinhos te respeitem, os problemas te abandonem, os anjos te protejam e o céu te acolha. E a boa sorte te abrace. Que as bênçãos de nosso bom Deus te contemplem. Que teus bolsos estejam pesados e o teu coração leve. E que a boa sorte te persiga e a cada dia e a cada noite tenhas os muros contra o vento, um teto para a chuva, bebidas junto ao fogo, risadas que consolem aqueles que te amam e que teu coração se preencha com tudo que desejas. Que Deus esteja contigo e te abençoe. Que vejas os filhos de teus filhos, que o infortúnio te seja breve e te deixe rico de bênçãos. Que não conheças nada além da tua felicidade neste dia em diante. E que Deus te conceda muitos anos de vida, com certeza. Ele sabe que a terra não tem anjos suficientes. E assim seja a cada ano para sempre. Que assim seja. Lindo, olha, Rogério Almeida, muito obrigado aí pela mensagem enviada. Muito linda, né, essa mensagem? Sim, gostei muito também. Né? Parabéns. E antes de tudo, Kátia, ele deixou claro que nós sejamos, que Deus seja nosso fã, assim como nós sejamos dele. É verdade. Né? Que a gente esteja no coração, que a gente queira estar no coração dele, porque tem muita gente que não quer, né, Kátia? É verdade. E para que as bênçãos recaiam sobre sua vida, tem luta, no mínimo consciente, no mínimo natural. Se você tem seus dons, se você tem aí a sua vontade de pesquisar, a sua vontade de entender um pouco mais da vida, junte-se a nós, né? Junte-se, faça essas bênçãos ou muitas outras orações. Acredite nessas mensagens que só faz bem, né, Cris? Claro, o bem faz. A lei é simples. O bem faz bem, o mal faz mal. É verdade. Se a gente entender que é simples, e
deixar de complicar, as coisas se tornam cada vez mais simples. Mais Kátia. E nós trouxemos alguém para falar muito disso em simplicidade, hoje. vamos convidá-lo, que ele é um dos guerreiros aí do grupo nosso irmão, né? Nosso irmão de caminhada, e ele representa o grupo de estudos Ramatiz aqui em São Paulo. Ele é um dos pesquisadores desse grupo e leva muito conhecimento para o grupo Cron e para toda a humanidade, nos seus trabalhos, nos seus sites. Ronaldo Monteiro. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Maravilha de estar aqui com vocês, viu? A honra é toda nossa, viu, Ronaldo? Ok. Nós queremos convidar você, Ronaldo, para comentar um filme. Nós vamos colocar 3 filmes. Um deles é de autoconhecimento, que é mais uma mensagem enviada por um dos internautas. E como a gente respeita todos os internautas, a gente coloca. Então eu gostaria que você acompanhasse. Claro, vamos lá. Vamos lá, gente. Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. E temos também expectativas com relação ao futuro. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos, mas aquele que gosta faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria e há momentos agitados, decisivos, em que a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os reveses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam, surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro, sem medo e sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para situações difíceis. O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença. Às vezes nos perguntamos como enfrentar as mudanças radicais que se apresentam diante de nós, como atuar num novo cenário onde coisas que fazíamos tão bem precisam ser reaprendidas. Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais? E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O incrível é que justamente diante das situações adversas, muitos redescobrem o que tem de melhor. A ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias, fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança, a consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem. Quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes. Não é fácil adaptar-se aos novos meios,
ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança, nessa hora, só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação, podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção, são fundamentais para o sucesso. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido. E obter a consagração, o respeito de todos, o conhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer. O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais. Diversidade, né? A diversidade, que são coisas tão difíceis às vezes a gente passar. Não perder a ética, valores fundamentais, princípios básicos de cada ser humano. Não é verdade, Ronaldo? É verdade. Não é verdade, Kátia? Com certeza. Porque uma coisa é certa, a única coisa que nós vamos levar deste planeta e vamos responder é pelas nossas atitudes, pela nossa consciência. O resto fica tudo aqui. Cresça conscientemente. Se você quer ter uma atuação do poder, saiba exercê-lo de uma forma muito real, porque as pessoas vão saber que você ou aprendeu com as adversidades ou principalmente com aquilo que é ético. Então seja uma pessoa muito influente, mas faça o bem. No meu ponto de vista, o único poder real que nós temos nesse planeta é o poder de fazer o bem. O resto, tudo é efêmero. Fazer o bem faz bem. Essa é a minha lei. E você, Ronaldo, o que você acha? Bem, só para complementar as suas palavras, eu acredito que essas mudanças, né, na sociedade, elas vêm ocorrendo de uma forma cada vez mais rápida. E quem já tomou a decisão pelo bem, continua praticando esse bem. E dentro das corporações, no trânsito, nas nossas vidas, no dia a dia, a gente percebe que as pessoas já fizeram suas escolhas. Né? Então isso é muito importante nós observarmos e mantermos essa energia do bem, essa energia da compaixão, de ajuda ao próximo, que passa a não ser só uma mensagem de alguns templos específicos, mas uma mensagem da humanidade. Né? Então todas essas informações que chegam até a nós é justamente para fazer essa reforma íntima, para que a gente possa crescer e a partir daí compartilhar todo um estado de amor e sair dessa questão do medo. Né? O medo só nos atrasa, o medo faz com que todo ser humano se torne uma pessoa paralisada, e isso não é mais permitido. Com certeza. O Ronaldo vai falar hoje da transição planetária, mas ele vai comentando sobre alguns filmes. E olha, o único mal a temer que nós saibamos de fato é aquele que está dentro de nós. Exatamente. Porque o resto, tudo é efêmero. É verdade. E tudo passa. Tudo Até passa. nós vamos passar. Mas vamos deixar uma mensagem que valeu Um a pena. legado que vale a pena. Que vale a pena estar aqui. Agora nós vamos no escapa a este fenómeno de las flotillas nocturnas en este país, donde se desarrolló y multiplicó el fenómeno de las flotillas a partir del inicio de la década de los 90, que impresionó a todo el mundo, que llegó a niveles nunca antes observados. Pues también aquí se presentan estas flotillas en la noche. Le presento una recopilación, especialmente una grabada aquí en la autopista a Querétaro, muy cerca de San Juan del Río. Los automovilistas se detuvieron, estaban con miedo, y realmente se trata de imágenes sorprendentes que ocurren ahora en todo nuestro país. Dentro de las evidencias ovni registradas en video, sin duda las son las denominadas
Impresionantes formaciones de extraños objetos que suelen avanzar de manera lenta por el cielo, realizando formaciones extraordinarias, descartando por sí mismas que se traten de algún tipo de globos o vehículos conocidos, objetos que han causado asombro y temor a quienes han tenido oportunidad de verlas y mejor aún de videograbarlas con algún dispositivo digital. Aquí le presentamos algunos de los casos más impresionantes de estas denominadas flotillas que se han podido videograbar a lo largo de la República Mexicana. Son evidencias sencillamente magníficas. El 27 de agosto del año 2010, cerca de las 2 de la madrugada, esto en Chihuahua, estado al norte de la República Mexicana, se lograron estas impactantes imágenes que aquí le mostramos. Son varios objetos extraños que se pasean misteriosamente. Su forma esférica y color blanco resaltan perfectamente bien contra el cielo nocturno. Si mira usted detenidamente, se aprecia un halo rojo que emanan estos objetos. Observe usted los puntos de referencia que presenta esta evidencia. Lámparas de Tivemos pequeno problema técnico, mas estamos mostrando algo que ocorreu no México e que está ocorrendo no mundo inteiro, né? O México aparecem flotilhas o tempo todo, entende? E é bacana porque eles pesquisam, eles vão a fundo. Sim. Eu espero que um dia Claro. o Brasil alcance isso Sim. também, né? O mexicano não tem medo de falar desse assunto, né, Ronaldo? De forma alguma. São totalmente abertos a essa questão ufológica, essas manifestações de objetos que eles não conseguem, mas apesar do medo da população, eles têm uma característica de ir a fundo na pesquisa, né? Isso é importante, né? Que nós brasileiros também tenhamos essa... Agora nós vamos comentar um outro vídeo, Ronaldo, que é bem rapidinho, Claro. que é do Peru, pra gente entrar em transição planetária com o Ronaldo Monte. Perfeito. Que se registra un hecho similar a este en nuestro país. Decenas de limeños quedaron más que sorprendidos por lo que sus ojos observaban sobre nuestro cielo. ¡Ay, vente, platillo voladores, amigo, allá! ¡Fíjese allá bien! ¡Ahora qué está pasando! ¡Y va todo el mundo caminando! No sé, yo no creo en los platillos voladores, pero parece. Este extraño y sorprendente espectáculo, registrado en Lima hace 2 días, fue captado por un equipo de ATV Noticias. Por más de 30 minutos se observó una diversidad de puntos blancos que iban formando figuras en el cielo. Viene a ser un tema interesante. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno aéreo anómalo porque no está controlado y tenemos una explicación técnica apropiada o coherente como para decir que es. El comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Chamorro, fue cauteloso en aseverar sobre posibles extraterrestres, pero sí nos proporcionó imágenes de video, donde se observa este mismo fenómeno, grabado en 1994 y 1995, sobre el cielo de varias ciudades mexicanas. Y debe ser controlado, debe saberse de qué se trata, porque inclusive podría ser, aunque nunca ha pasado, que ponga en problemas a las operaciones aéreas en general, ¿no? Estos avistamientos bien podrían ser estudiados por una oficina de sistema aeroespacial, como existe en países como Chile, Brasil, Argentina y México. Este es el primer registro fílmico registrado sobre nuestra capital de fenómenos aéreos anormales, en gran cantidad, que servirán para las investigaciones. Y esto nos hace preguntar si estamos solos en el universo. Francisco Landauro Miranda, ATV Notícias. Pessoal, esse comentário passou no Peru, no jornal, como se fosse o nosso jornal nacional aqui. Agora, eu pergunto a você, Ronaldo, e pergunto a Kátia Gaia, Claro. por que vocês acham que no Brasil, estamos aqui ao lado do Peru, América, né, Latina, Sim. por que não soubemos isso em rede nacional aqui no Brasil? O que você acha, Ronaldo? Bem, primeira a questão que eu penso é que as TVs brasileiras elas não têm essa cultura, ou pelo menos essa abertura, para se falar desse tipo de assunto, né? Então, como há algum conflito de interesse, esses assuntos acabam não indo para o público. Porém, uma das poucas redes de TV abertas aqui no Brasil que corresponderam a esse tipo de assunto foi a TV Bandeirantes, que você vai lembrar, né? Há muitos anos a Bandeirantes, até por coincidência, o símbolo da Bandeirantes, né? Olho que tudo vê. É o olho que tudo vê. Então é uma TV que sempre esteve disposta a anunciar esse tipo de informação para o público, e as outras acredito que em momentos muito raros, inclusive no Jornal Nacional já foi noticiado, assim, isso foi raro mesmo,
pelo William Bonner, falando sobre esses acontecimentos no Peru e Lima, mas uma coisa muito rápida. Muito rápido. Não tinha como não falar, né? Não tinha como não falar. Foi tão grande, exatamente. Tantas pessoas viram. Exatamente. E não sei vocês, mas eu tenho acompanhado algumas coisas pelas TVs a cabo e tal. Documentários hoje falando sobre a transição planetária, sobre 2012, sobre a aparição de extraterrestres e utilizando pessoas para cura. Então, essas coisas elas precisam ser muito bem vistas. Falando só uma coisa, um comentário, que aqui é um bate-papo informal, na realidade. Essa semana o pastor, gente, isso é um absurdo. Um pastor de 85 anos, sabe qual era o preço para ele curar uma pessoa? A mulher manter a relação com ele. Nossa. Saiu no R7, saiu tá inclusive em matéria da Record. 25 mil seguidores, ele era visto como um deus. Ano 2011 nós estamos, é isso? Século XXI? Século XXI. Vamos cair na real, né? Vamos cair na real. Olha, é muito triste ainda nós estarmos nesse tipo de coisa, né? As pessoas, na verdade, uma situação dessa, a gente reflete de que consciência mesmo, de verdade, poucas das pessoas ainda estão preparadas para esses assuntos que remetem a, por exemplo, existência de vidas em outros planetas. Quem dirá a nós aqui que a gente não conseguiu ainda estabelecer uma relação aberta, uma relação do bem entre as pessoas, né? Então esse exemplo que a Cris deu mostra que pessoas com uma alta responsabilidade acabam tendo atitudes muitas vezes não éticas e muito abaixo da moral. Né? E o duro dessa teogonia é que as pessoas que são ignorantes ainda de conhecimento vão atrás disso, né? Claro. Por conta de curar. Cátia também parece que assistiu alguma coisa na Discovery, né? Exatamente, foi em um desses canais que tem os seus documentários. Foi nesse final de semana passado, né? E de uma mulher que ela é tida como uma curandeira, terapeuta, e ela utiliza da cura com os extraterrestres. Mas a forma como ela fala, gente, é uma coisa muito superficial. Nós que estamos aqui nas pesquisas, e nós sabemos que existem muitas outras coisas. Cris, eu não me recordo de verdade. Mas é no Brasil, não? Não. É fora do país, México, se não me engano. E o caso que demonstrou foi uma moça que tinha um câncer no útero. Então mostrou a sessão, não tem nenhuma incisão, é apenas a manipulação de energias em cima do órgão. E você percebe que a pessoa, ela realmente, não quero aqui julgar porque não sabe, mas você percebe que falta uma instrução maior para que essa pessoa até faça o seu tratamento com outros médicos. As pessoas ali são tão fanáticas pela mulher que toda semana ela vai lá dar uma palestra, mas é muito superficial. Quer dizer, as pessoas deixam de procurar um médico convencional, né? Deixa, você percebe que sim, porque as pessoas esperam que ela cure. Na e realidade, ela diz que cura. Na realidade, eu penso assim, quem fala que cura tem que provar a cura, né? Tem que, porque assim... E não sou eu que estou dizendo, gente. Qualquer pessoa que assistir esse documentário ouviu. Sim. Né? Foi muito bem. Na realidade, eu acho assim que a ciência tem o direito e o dever de acompanhar esses casos, porque se é uma coisa que é para melhorar a humanidade, por que não ajudar a ciência a comprovar? É verdade? Agora vamos voltar ao nosso assunto. Estamos aqui com o Ronaldo Monteiro. Ele pertence ao grupo de estudos Ramatiz aqui de São Paulo. E ele vai falar um pouco quem é Ramatiz, qual a finalidade desse contato, desse ser maravilhoso, iluminadíssimo, traz tantas mensagens, já canalizou vários livros. E nós queremos saber exatamente quem é Ramatiz, Ronaldo. Bem, Ramatiz é um ser, né, de uma alta consciência, e os primeiros momentos aqui na Terra, pelo menos os estudos que nós temos, foi no século X na Indochina. Então ele fez parte de uma série de escolas iniciáticas, onde ele tratava de assuntos de astrologia, na parte de curas relacionadas à energia, enfim, é um ser que estava muito à frente, né, da sua época, em que, inclusive nesses estudos que são revelados para nós, ele já participou de eventos como por isso que remetem à Atlântida, né? Então, na verdade é uma energia consciencial, é um espírito que tem como missão enxergar toda a parte comportamental dos mundos, né? E ele passa a refletir e transmitir essas mensagens para um brasileiro chamado Hercílio Mais, ok? Isso há mais de 50 anos.
aproximadamente. Então, um dos principais livros do Ramatiz é Mensagens do Astral, cujo assunto, o tema de hoje é transição planetária. Então, há 50 anos atrás, Ramatiz, através de Hercílio Mais, começa a passar uma série de informações dizendo sobre uma mudança que ocorrerá no planeta em tempos vindouros. Nós entendemos e acreditamos que essa época é o momento que nós estamos vivendo hoje. Correto. Ou seja, foi um ser que praticamente fez uma série de previsões que hoje nós conseguimos constatar tanto com a ciência como com as notícias que rolam pelo mundo, né? Com certeza. Okay? Eu trouxe o Ronaldo aqui, por quê? O Grupo Ramatiz tem uma coisa que me agrada bastante. Eles têm cientistas que pesquisam tudo o que o Ramatiz envia de mensagem. E eles pesquisam todas as questões de transição planetária, todas as questões. O Ramatiz já canalizou quantos livros, Ronaldo? São cerca de uns 20 a 30 livros aproximadamente. Então, ele já canalizou vários livros. Sim. E esse grupo, em São Paulo, assim como outros que existem no Brasil afora, pesquisam de forma científica as coisas que Ramatiz envia nas suas psicografias. Ronaldo, nesse momento que nós estamos, em pleno 2011, já praticamente 2012, o que Ramatiz fala nesse momento, nos seus estudos? Bem, ele começa relatando sobre, principalmente, a questão da reforma íntima. Nas suas obras, no conjunto de suas obras, ele deixa muito claro o potencial do ser humano, né? Então, uma das coisas que ele menciona para nós é que nós somos pura energia. Na verdade, é uma energia muito grande, muito forte, condensada nesse invólucro, né, que a gente pode chamar de corpo humano. E que dentro desse corpo humano se manifesta uma energia que é a essência, que tem capacidades ínfimas, né? E acontece que neste momento da transição planetária, essas capacidades elas estão sendo expostas. Então as pessoas estão se despertando para essas informações, por uma série de questões voltadas, por exemplo, para a união dos seres humanos. Então o Ramatiz, a principal mensagem é que a gente possa realmente ter uma consciência melhor da nossa situação aqui no planeta e do que está por vir, né? Então a gente deixaria de participar na Terra como um planeta de expiação para um planeta justamente de aprendizados mais sofisticados, de questões hoje nós entendemos como, por exemplo, como cromoterapia, radiestesia, reiki, tantas informações que foram passadas por esse espírito. O ser humano, né, exercendo todo o seu potencial paranormal, que seria normal, né? Exatamente. Agora, Ronaldo, e as explicações deles são fantásticas. São fantásticas. São totalmente científicas. Eu li um livro do Ramatiz falando do planeta Marte. Ramatiz é um espírito que está em Marte. Como Não, na verdade, o Ramatiz, na verdade, ele tem algumas passagens, né? Então ele esteve com o povo de Marte, né? As pessoas elas confundem muito uma questão que eu sempre coloco na relação à ciência, e a própria ciência também corrobora com isso, é que nós temos faixas vibracionais e energéticas. Então existe uma população em Marte que está numa determinada faixa, que evidentemente nós aqui da Terra a gente não enxerga, né? O que a gente enxerga são as rochas, pedras, enfim. Mas que existe essa população e que Ramatiz já esteve com esse povo e nos transmitiu através de um livro chamado A Vida no Planeta Marte. Sim, que é foi uma das primeiras obras que eu li de Ramatiz. Eu sempre fui uma pessoa voltada, né, para essa questão ufológica, né, que tenho minhas amigas que também comprovam isso, mas que hoje passou de algo anormal, passamos a ter um pouco mais de uma consciência e a população começa a ter mais interesse sobre esses assuntos, né? Com certeza. Ronaldo, eu acho que é uma pergunta que não quer calar, que é pertinente, né, Kátia? Vamos lá. O que vai acontecer nesse momento de transição planetária? Quais são os fatos estudados à luz da ciência, que eu sei que você é um pesquisador, o Denis, que faz parte do Grupo Ramatiz. Denis Campanelli e Bruno Gibson. São pesquisadores maravilhosos. Inclusive, o apelido do Denis é Professor Pardal, Professor né? Pardal, exatamente. Espero que estejam nos assistindo nesse momento. Com certeza. Um abraço, hein? Beijo pra vocês, meninos. Isso aí, Denis. Explica para os nossos internautas, são mais de 130 mil internautas que nos acompanham, que curtem esse trabalho, o que é que vai acontecer? Porque existem muitas notícias sobre 2012. Sim. Realmente, pelos seus estudos científicos, o que Ramatiz fala e que você vê que tem coerência, que vai acontecer nesse momento?
Bem, uma questão importante em relação a datas, né? O Ramatiz, em seus livros, principalmente no Mensagem do Astral, ele fala de períodos, né? Isso é importante. E nesses períodos existirão uma série de atividades, uma série de ocorrências no planeta, que aqui eu vou enumerar alguns, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, a parte do degelo, nós temos a questão do aquecimento global e as próprias mudanças na moral da sociedade terrena. Então, a questão do aumento da violência, a questão das guerras, então isso tudo é mencionado no livro do Ramatiz, e que hoje a gente entende que isso está ocorrendo, né? O que nós não podemos afirmar como grupo de estudos é em relação a datas. Porém, eu diria que as evidências são muito grandes, né? Quem hoje não olhar para o lado e enxergar que está acontecendo alguma coisa, eu acho isso impossível, porque nós vimos, por exemplo, a ocorrência em relação ao Japão, né? Por mais que seja um povo consciente, eles não foram capazes, né, de administrar da melhor forma possível, como eles sempre administraram, mas não foram capazes de impedir o tsunami, impedir tudo que ocorreu. Então, a grande mensagem do Ramatiz é a consciência, ou seja, a tua mente. Se você esteja preparado para questões que podem acontecer, e eu até comento com a Cris e com a Kátia, de que isso pode acontecer, por exemplo, amanhã, né? Não precisa ser especificamente 2012. Não precisa ser 2012. Tá? Pode até ocorrer que 2012 realmente não aconteça absolutamente nada. Tá. Então, 21 de dezembro, inclusive meu irmão, né, faz aniversário, e eu falei para ele assim, vou comemorar o aniversário com você, porque nos estudos a gente entende que não vai ocorrer algo até essa data, ela pode ocorrer amanhã. Tá? Ou ela pode ocorrer daqui a 100 anos. O mais importante é a mente. O que nós temos em nossa mente, o que a gente mantém das nossas atividades e conhecimentos que a gente possui, e o que nós somos, na verdade. Né? As mensagens do Ramatiz remetem para essa situação da reforma íntima. Se me permite, claro. Muito inteligente a vocação quando diz ter um estado de consciência, porque eles souberam de alguma forma administrar o caos pós o problema. O exemplo que eu dou é o seguinte: se você sabe que vai ter uma inundação aqui no Morumbi, nessa região, que vai atingir esse estabelecimento, o que nós fazemos? Nós nos preparamos para essa situação. Evidentemente que eu vou ter muito mais cuidados, eu vou ter atividades que vai me garantir, talvez, gerenciar um pouco o risco à minha vida. Então, na mesma coisa na sua mente, esteja com a tua mente preparada. Nós acreditamos nos estudos que faz um bom tempo a gente entende que esse despertar consciencial é planetário mesmo, devido a essas mudanças, e essa situação que nós vimos agora dos objetos voadores também vem comprovar de que são momentos para que o ser humano desperte. Porque se não ocorre um evento desse, como é que o ser humano desperta? Ele não desperta. Precisa dar um chacoalhão, a gente precisa tomar alguma atitude referente aos acontecimentos ao nosso redor. Então, hoje são constatados mais de 10 milhões de avistamentos de objetos não identificados por todo o globo terrestre. Alguma coisa está acontecendo. Você acha que esses seres vão fazer contato muito em breve com o nosso planeta, com a nossa humanidade ou não? Bem, essa história começa a atual, a moderna, em 1947 com Kenneth Arnold, né? As montanhas rochosas lá do Canadá e Estados Unidos. Então ele avistou lá uns objetos, fez uma comunicação para a imprensa começou a noticiar essas informações. Mas eu afirmo que esses contatos já existem, né? Com alguns grupos, né? Alguns grupos, esses contatos já estão sendo realizados, alguns na terceira dimensão, na parte física, e tantos outros na parte mediúnica, né? Ou na parte psíquica, né? Extrafísica. Então essas comunicações hoje são repassadas, inclusive eu vou orientar ao público que entre no site www.extrasintras.com.br. É um grupo em que nós nos apoiamos em relação às nossas pesquisas, que é o grupo de estudos de Ramatiz de Vitória, tá? Que é a dona Margarida, é uma senhora que já está há mais de 50 anos fazendo um trabalho para esses extraterrestres. Está para chegar aqui em São Paulo. Está para que venha em São Paulo. Em breve a gente vai notificar o público. A gente anuncia aqui, gente. Exatamente. Discussão ou não? E nós temos inclusive, né, uma lista de e-mail, né, um grupo de discussão na internet, onde vocês podem enviar um e-mail para ger.saopaulo, sem acento, @gmail.com. Então, todas essas listas de discussões, nós comentamos sempre o mesmo fato. Os contatos estão sendo realizados, eles estão sendo em diversas faixas de frequência, e em breve, pelos nossos estudos, isso acontecerá na terceira dimensão. Deixando uma questão muito clara. Terceira dimensão para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Uma questão muito importante.
como na nossa sociedade, né, no nossos terrícolas, né, como diz o Ramatiz, temos do bem e temos as pessoas do mal, né? Se assim nós podemos dizer, nessa questão da comunicação, dessa aparição desses seres, vai acontecer da mesma forma. Cabe a nós termos consciência e discernimento para separar o que é cada um deles. Sermos conscientes nesse momento. Exatamente. Ronaldo, uma pergunta. Agora, eu vou pegar você assim pelo gargalo, porque eu quero saber o que é que acontece nesse período de 2011 até 2014. Vamos colocar um pouquinho mais além. Pelos seus estudos, que eu sei que você é um pesquisador mesmo. Uma coisa importante, que nós não estamos atrelados a só a questão mística, né, ou psíquica, mas a gente acaba fazendo uma relação com os fatos que ocorrem no mundo. Primeiro, a medicina, ela evoluiu muito. Então ela já nos relata, a medicina, que a maior capacidade que nós temos é a mental, ou seja, a cura pelo próprio ser humano através da sua mente. Por que eu estou dizendo isso? Cura, né, mano? Exatamente. Essa situação nova da humanidade, de novo, remete aos acontecimentos vindouros. E a gente já está percebendo alguns movimentos que já foram ditos em 1996, nos primeiros estudos do nosso grupo, por exemplo, da quebra financeira. Né? Então, isso já está ocorrendo. Na Europa estão com problemas sérios. Não é boato. Está lá, notícias. Né? Então, de um lado, o ser humano crescendo consciencialmente, se curando. Do outro lado, o materialismo hoje representado pelas potências financeiras e que estão com problemas sérios. Né? Os Estados Unidos, algumas das maiores empresas do planeta se fecharam, como a GM. Né? E o que acontece? Todo mundo vai ter que mudar um pouco seus hábitos. Eles vão começar a procurar uma situação nova na vida dessas pessoas. Né? Então, o que eu posso relatar aqui de uma forma talvez prudente, né, é que essas mudanças já estão ocorrendo. Certo. Então, essa quebra, por exemplo, da área financeira, que vai transformar o mundo inteiro, vai fazer com que o ser humano volte para dentro, ou seja, pura consciência. Buscando seus próprios valores, ser, né? Deixar de ter para ser. Né? Eu sei que isso é uma controvérsia, porque hoje em dia precisamos todos trabalhar para conseguir um sustento das nossas famílias, o nosso próprio sustento. Porém, sem a espiritualidade, sem essa outra lado nosso, que é o nosso eu verdadeiro, eu diria que nós estamos com sérios problemas, porque aí você perde um pouco o controle da sua mente. E está aí, mais uma vez, a comprovação sobre uma doença que cresce mundialmente, que é a depressão. Né? Falando nisso, Ronaldo, em depressão também existem grupos aí que nesse limiar de 2012 estão, claro, tentando quem ganha dominar as pessoas pelo medo. E claro que esses congressos custam dinheiro. Perfeito. E quem ganha com isso são sempre os organizadores, e quem perde é você que participa para ouvir um monte de bobagem. As franquias religiosas, é verdade, a gente não pode deixar de lado. Mas enfim, Ronaldo, o astro intruso tão falado por Ramatiz, ele vai chegar ou não? Ele vai chegar, ele está chegando, né? A própria instituição científica sabe disso, né? Existem algumas informações que vazam, né? Acho que isso é bom para nós, vazam pela internet, a gente acaba recebendo essas informações. Mecanismos como, por exemplo, comuns, que é o Google Earth, né? Que é uma ferramenta que você acessa lá e tem a parte Sky, né? Que é a parte do céu. Tem uma pequena região que você não consegue enxergar porque tem uma tarja preta. Então, assim, a gente entende que os governos estão muito preocupados com as informações que chegam à população. Porque se elas chegarem de forma íntegra, a população talvez não tenha uma reação muito boa. Né? Evidentemente que isso vai acontecer. Então, a preocupação dos governos manter a população no mesmo estado mental, tranquilo, mas isso não quer dizer que algo não vai acontecer. A mesma coisa quando você vai anunciar uma guerra. Muitas vezes a guerra ela vem e surpreende toda uma sociedade. É verdade. Né? E essas mudanças vão acontecer, na nossa opinião, da mesma forma. Então, por isso, temos que nos remeter para dentro e fazer essa reforma íntima e juntar as pessoas afins, que é o que está acontecendo exatamente no Grupo Mas Pron. Este astro intruso, você acha que ele chega próximo do nosso planeta nesse período ou não? Então, na verdade, pelos estudos, a gente entende que pode ser que isso ocorra nesse período de 100 anos. Tá? Não mais do que isso. Não precisa ser especificamente um 2012, 2013? Não necessariamente. Certo. Na verdade, essa energia, porque segundo o Ramatiz,
esse planeta ele tem uma densidade, uma energia muito forte, né? Ele é praticamente 10 vezes maior do que o próprio material rochoso desse planeta. Então, ele tem um campo áurico enorme, gigantesco. E ele está interferindo já, né, nessa situação aqui no planeta Terra. E a gente vai perceber que existem alguns picos onde ou você faz o bem ou você faz o mal. Isso é devido a essa pulsação, né, essa energia que chega até nós, né? Além disso, existe um cinturão de fótons, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Esse cinturão de fótons seria uma parte onde uma energia nos atinge diretamente e faz com que... Já foi anunciado. Está chegando uma energia, exatamente, isso de forma científica, porque eu li isso no site da NASA, para cima do nosso planeta. Seria essa parte? Seria essa parte do Sol central de Alcione. Então, na verdade, durante 26 mil anos, a posição que a gente se encontra aqui na Terra, nós nos mantemos nas trevas, né? Vamos se dizer. Quer dizer, falta de energia ou uma luz que esteja incidindo sobre nós. Certo. E agora nós estamos indo justamente para uma posição onde vai ter uma maior incidência de luz. Ou seja, nós somos corpos de luz, né? Isso é muito importante passar para o público, de que não pense que vocês são só isso, são limitados a esse corpo. Nós somos muito mais do que isso, e esses mestres que já estiveram aqui, inclusive Jesus, há 2000 anos atrás, veio confirmar para nós que nós temos uma capacidade de Deus dentro da gente, né? E mais viver no amor e viver nessa consciência plena e ajudar as pessoas que estiverem mais próximas a despertar essa consciência. E o futuro do Brasil? Vamos lá, Ronaldo. Bem, o Brasil, em nossos estudos, a gente entende que vai ser um país que vai estar de braços abertos pelos fatos que ocorreram no mundo, tá? Algumas coisas que a gente analisou foi justamente com essa quebra financeira, pode existir conflitos e guerras, tá? Isso vai provocar com que fora do país. E vai fazer com que essas populações migrem para países onde existe uma situação melhor de terreno, uma situação melhor climática. Nós não temos alguns problemas que outros países possuem. Mas estamos começando a ter, hein? Exatamente, mas em proporções bem menores. Né? Concordo com você. Mas essas proporções são bem menores. Só que o que acontece? Esses conflitos aconteceram em outras partes do mundo e essas pessoas já estão migrando aqui para o Brasil. Se vocês assistiram uma reportagem que aconteceu no Fantástico, de que americanos, uma comunidade enorme de americanos, aprendendo o nosso português, aprendendo o nosso hino nacional, estão já fazendo todas as malas para desembarcar no Brasil. Sejam bem-vindos. Em outras razões. Né? Sejam bem-vindos. Toda a população do mundo inteiro sejam bem-vindos. Até porque o Brasil é um país universalista. Ele abraça todas as nações e graças ao bom Deus, né? Que exatamente. Por isso que Deus é brasileiro, né? Na verdade, o Brasil ele detém a maior massa de mistura de raças que existe no universo. Né? E tem uma razão disso, tá? Claro. E tem uma razão disso. Devido a essas mudanças e deslocamentos dos povos, nós é que teremos condições de recebê-los realmente de braços abertos. Bacana. Okay? E para o hemisfério norte, Estados Unidos, o que ocorre? Porque existem umas profecias. Claro. Para os Estados Unidos. E a gente sabe que lá, na realidade, até por uma questão geológica, perfeito, pode ocorrer algumas mudanças catastróficas. Você acha que é para esse período também, de 2011 até 2014? Nós acreditamos que sim, né? Nós acreditamos até que houve alguns tremores agora recentemente, não sei se vocês acompanharam. Sim, estou acompanhando. Os americanos eles ficaram muito espertos com esses tremores. Alguns reflexos ocorreram aqui no Brasil, inclusive, né? Aqui na América Latina. Então nós entendemos que isso realmente pode acontecer. E segundo os estudos, boa parte da América do Norte vão ter problemas sérios em relação a terremotos, como uma parte da Europa. Certo. Inclusive está previsto praticamente sumir 2 países aí, que aqui não é o caso mencionar, mas pode ocorrer sim. E aí nessa transformação do planeta, nesse movimento, é que os governos farão essas migrações. E o Brasil está na rota desses governos, porque eles sabem que aqui nós temos uma situação na placa tectônica um pouco mais confortável, né? Nós estamos na ponta dessas placas, a gente está numa base mais do meio, vamos dizer, né? Então é uma situação em que os governos sabem disso, né? Aliás, um comentário importante, os filmes relatam isso pra gente, né? Presságio, Impacto Profundo. Falando em presságio, né? Vamos lá. Peraí, vamos parar no presságio, depois você fala o resto. Ok. Presságio fala de uma tempestade solar e que a NASA espera a qualquer momento, de forma científica eu pesquiso. E o que você acha que pode ocorrer nessa tempestade solar para a nossa população, para a população mundial? Bem, primeiro que essas emanações, essas explosões já estão acontecendo há algum tempo. Certo. Né? Elas aconteceram de uma forma muito forte, onde que nós observamos as auroras boreais, né? Inclusive até teve uma reportagem também no Fantástico sobre isso.
E a NASA ela começou a observar que existia algum ponto de calmaria nas explosões solares. E a cada 11 anos essas explosões elas ocorrem. Então está previsto uma explosão muito forte, né? Essa parte, uma onda perfeita, né? Que atingirá de forma bastante constante a Terra, né? Então a gente vai sentir esses efeitos principalmente em tudo que é relacionado à parte eletrônica. Esse é um outro fator que pode ocorrer em que o mundo vai estar praticamente à mercê de não energia, ou seja, né, essa energia ela não vai circular e todos os nossos equipamentos eletrônicos, tudo que você possa imaginar de energia, por um período ele vai parar. Então, né? Só a gente não sabe se o período vai ser curto ou vai ser muito longo. Pode ser um período de caos, pelo que eu entendo. Pode ser. Porque toda a parte planetária hoje, né, Kátia, é computador. Exatamente. É cartão, né? E as pessoas se sentem totalmente perdidas, reféns, né, da tecnologia. Totalmente. Vão desligar o botão, né, a tomada. Bom, pelo menos, se isso ocorrer, aí que nós vamos ter a condição de mostrar se somos humanos ou não. Porque é a partir daí que a gente vai ter que exercer todo o nosso fraternismo e humanidade. Né, Ronaldo? Uma coisa também gostaria de comentar é que há 2000 anos nós vivíamos nas trevas. Se vocês analisarem do ponto de vista do nosso mundo atual, faz pouquíssimo tempo que nós temos algum avanço tecnológico. Ou seja, por que será que nós ficamos quase 10 mil anos vivendo a lamparina, a velas? Por quê? Exatamente. Porque é o período de trevas, ou seja, a não incidência de luz sobre nós seres humanos, para que a gente pudesse refletir sobre uma série de atitudes nossas mesmas, né? Ou seja, agora é o momento da revelação. Nós vamos refletir lá na questão do Apocalipse, né? Escrito por João, que na verdade a revelação é exatamente isso, é quem nós somos na real. Então, exatamente, essa questão, por exemplo, ufológica, de novo veio dar uma oportunidade para a humanidade de esclarecer quem nós somos, né? Estou sozinho no universo? É claro que não, né? Isso é impossível. Né? Algumas teorias, né, as teorias elas comentam de que a vida na Terra ela começou lá fora. Então ela foi transportada e foi gerada uma vida aqui na Terra. Então nós essencialmente já não somos daqui. Né? Somos formados, por exemplo, do carbono. O carbono só ocorre quando uma grandeza, uma estrela explode e gera o carbono. Nós somos constituídos disso. Somos filhos das estrelas. Somos filhos literalmente das estrelas. Pergunte para qualquer astrofísica, astrologia, que eles vão te falar isso. Maravilha, né? Ô, Ronaldo, os governos aí, alguns governos do mundo, né, Kátia? Nós trouxemos aqui no Enigmas alguns vídeos onde ministros estão vindo a público, ministro do Islã, ex-ministro de Defesa do Canadá, vindo a público comunicando a chegada desses nossos irmãos extraterrestres. Li uma matéria há pouco tempo, onde relatava-se que 2 naves gigantes estão vindo em direção ao planeta Terra. A sua opinião de pesquisador? Olha, eu estudei muito algumas religiões, algumas doutrinas, principalmente a doutrina espírita, né, que me chamou bastante atenção, e alguns seres também me despertaram um certo foco. Um deles é Bezerra de Menezes, é um ser ímpar, né, que veio de outra parte do universo e que já nos dá um apoio enorme aqui na Terra, e ele comenta em suas mensagens aqui para o nosso povo aqui da Terra, de que existe uma série de seres, né, e uma série de situações onde é plasmado, é criado naves, vamos imaginar assim, por uma incapacidade dessas energias ou espíritos de não poder se locomover. Ou seja, grande parte da população mundial, que eu diria que está do outro lado da vida, que é a parte energética ou espiritual, eles precisam desse socorro porque eles não conseguem fazer uma locomoção. Então essa mudança planetária também permite com que esses nossos mestres, esses grandes trabalhadores espirituais, possam realizar esses resgates. Então essas naves de vez em quando elas se materializam, né? Grandes naves desse porte, por exemplo, constam na região amazônica. Por que na região amazônica? Porque uma vez que ela se manifesta, a energia dela acaba atingindo a sociedade que está ao redor dela. Então eles são muito amorosos e não querem que isso ocorra. Então muitas dessas energias, ou essas naves que a gente pode dizer, se manifestam em regiões remotas, você dizer. Você acha que essas naves que estão chegando, conforme os ministros têm anunciado, eles vêm para um contato ou para um confronto? Pois bem, existem no nosso estudo as duas situações. Existe uma situação, inclusive um povo chamado Anunnaki, você já ouviu falar nesse termo, né? Os Anunnakis se consideram donos do planeta, donos da humanidade, e que eles, na verdade, estão voltando para cá para resgatar o que eles dizem ser o legado deles, que na verdade eles acham e consideram como nossa propriedade deles, né? Então tem uma parte dessa turma que
vem para a Terra fazer um resgate, uma reclamação daquilo que é de direito, mas uma outra parte que vem justamente fazer o bem, resgatar as pessoas. E, de novo, remetendo às produções cinematográficas, nós tivemos Nosso Lar, né? Foi, para mim, uma das obras desse atual estado da humanidade extremamente importante, e ocorreu aqui no Brasil. Foi uma produção brasileira, ocorreu aqui, e que com certeza vai ser divulgado no mundo inteiro por uma obra de Chico Xavier, tá certo? Bacana, e o que é mais interessante nessa produção? Nós enxergarmos que existe um outro nível, existem cidades que estão prontas, e o que a gente acha que existe aqui já está pronto nessa outra dimensão, ou seja, no livro e no filme é muito claro quando eles dizem primeiro lá e depois aqui. Aqui é uma cópia não tão fiel das coisas que existem lá, né? O que você diria para o nosso internauta tão interessado em contato alienígena? Claro. Esses que vão falar chegar, com a Cris, né? Esses que vão chegar, vem para um contato ou para um confronto. Eu gostaria que você esclarecesse isso, Ronaldo. Bem, é importante as pessoas que tiverem pelo menos testemunhar esse evento, mas que elas realmente olhem para dentro, ou seja, faça uma reflexão daquilo que você está vendo e está sentindo. Certo. Porque se você tiver consciência plena, você vai perceber que esses seres talvez não tenham boas intenções conosco. Tá certo? Então isso é uma questão da escolha da pessoa que está verificando a manifestação na sua frente. Então isso acontece com todo mundo. Não tem aquela velha história de, às vezes, o lobo ele está encoberto por uma capa de ovelha. Ah, mas isso então... não precisa nem ser, né, gente? Aqui no meio de humano tem um monte de gente assim. Eu sempre comento que a ufologia, esse mistério dos extraterrestres, é uma coisa interessante, mas se a gente refletir para a nossa sociedade, nós temos vários ETs entre a gente, né? Imagina, né? Hoje em dia, a gente vê isso muito nas redes religiosas. Nós temos algumas perguntas aí, né, Kátia? Nós temos várias perguntas. Então vamos lá, Kátia. Vamos ver aqui um comentário bem interessante da pessoa. O que mais preocupa não é o que vai ocorrer. O que mais preocupa é a preparação dos seres para esta transformação. Perfeito. Aí, de fato, Perfeito. Isso é uma abordagem, né? Perguntas nós temos e você esclareceu, viu, Ronaldo? Okay. E o restante é o pessoal participando mesmo. Como sempre, os elogios, pessoas de muitos estados e países aí nos assistindo. Muito obrigada. Nós agradecemos, né? A gente percebe que hoje existe uma sede de conhecimento. Isso, né? É verdade. E há uma preocupação dessa turma também, dessa nova geração, claro. em saber. Isso é muito abordado para mim. Eu recebo muitas mensagens dentro do Facebook. Inclusive o Ronaldo está no Facebook, né, Ronaldo? Sim. Os internautos que quiserem interagir com o Ronaldo, do Grupo Ramatiz. Ronaldo.Monteiro. Ronaldo.Monteiro é o Facebook dele, né, Ronaldo? Exatamente. Então eles podem entrar, né, também, né? Pode. Então, essa juventude se preocupa no que vai acontecer, porque o pessoal diz assim, em 21 de dezembro de 2012, um raio sincronizador vem do Sol deste ano e ocorre o quê, de fato? Na verdade, como eu comentei há pouco, é tudo uma questão de energia, né? E quando você está num ambiente em que a energia ela não é compatível com aquilo que você tem de frequência, você tem um certo mal-estar, não é verdade? Certo. Né? Tem pessoas que gostam de músicas clássicas, se sente... Pega uma pessoa que gosta de música clássica, coloca num ambiente onde tem um som mais pesado. Muitas vezes ela não se sente bem com aquilo. Vai ser mais ou menos Esse é um exemplo, né? Vai ser um exemplo. Essa energia, ela nos cobrirá, e aí cabe a nós termos equilíbrio e uma energia equilibrada para sentir essa energia. Né? E o que acontece? Aliás, tem uma situação que ocorre com as pessoas, que é uma tal de virose. Você já ouviu falar virose? Virose é algo que o médico ele tenta fazer um diagnóstico com você, só que ele não sabe o que você tem. Aí ele manda virose. E é uma virose. Então, nosso entendimento é o seguinte: essas vibrações já estão chegando aqui desde 1984. Faz muito tempo isso, e que cada um recebe de uma forma, que é justamente essas manifestações que ocorrem com a gente não sabe explicar. Então nossas mudanças elas já estão ocorrendo, só que vai um determinado período, essa energia ela vai ser um pouco mais forte, ou seja, eu sugiro a todos que entendam um pouco de energia, entendam um pouco de meditação, né? Façam o exercício da respiração, e tem um exercício de chakras, né? Que é todo o alinhamento de suas energias, centros de energia no seu corpo. E é isso que vai te dar um certo equilíbrio. Porque o resto, talvez o ser humano ele vai tentar se curar por medicamentos que se chamam de medicamento convencional, isso não está resolvendo o problema. Tanto que, voltando à questão da depressão, a depressão também é essa questão.
A depressão é energias que chegam para nós, em que esse ser não esteja preparado e ele tem conflitos dentro dele. Acaba tendo uma desconexão, é isso? Na verdade, talvez... talvez até talvez eu diria que existe uma conexão, mas existe uma confusão na cabeça do ser, onde ele começa a enxergar de quem ele realmente é e o estado que ele se encontra. É a eterna procura. Então é aquela pessoa que não está preparada para entender-se. Porque ela está tão fora dela, né? Pois é. Eu dou um exemplo nessa questão também, que é você ir para as profundezas do mar. Né? Você tem que se revestir de um equipamento pesadíssimo. Né? Então, você lá a 3.000 metros, se você conseguir chegar nesse ponto, você vai ter movimentos muito lentos por causa dessa carga que você tem. É exatamente a situação do corpo humano. Quando essas energias elas nos cobrem, o que acontece? Você se sente mais leve. Então existe um conflito entre você estar no momento que você hoje está aqui na Terra e ser esse ser evoluído, mais leve, com uma energia consciencial, e gera esse conflito. Isso é natural. Né? A questão da depressão é que você tem que chegar num estado profundo para que você alce voo. Né? Então esse é o objetivo. Até isso tem uma razão de ser, né? Pelo menos nos nossos estudos e tudo que a gente procurou compreender dessas energias que vêm para a Terra. Bom, pelo que eu entendo, o Ronaldo diz o seguinte, que oração é quando você fala com Deus. Isso aí. Oração, quando fala com Deus. E quando você entra em estado de meditação, é quando você ouve Deus, entendeu? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, você falar para você mesmo, exatamente, ouvindo você entra com em melhor... contato com o seu self, com o seu superior. Por isso que você tem esse momento de meditação para conseguir sentir todo esse negócio. Nós temos 5 minutos. 5 minutos, passa muito rápido, né, gente? Kátia Gaia, eu gostaria que você desse seus recados antes de a gente terminar com o Ronaldo aqui. E meditar também é se conhecer. Tudo. É ótimo. Você entra, né, num alinhamento perfeito com o seu espírito, com a sua consciência. Isso é muito bom. Bem, programa Enigmas, Sol de Gaia, Grupo CROM apoia a campanha Pro Aleitamento Materno. A sua doação de vidros com tampas plásticas poderá ser feita no período de 1/8 a 10/10 através do site www.rotarypacaembu.org.br/projetos. Lá você terá a lista dos locais de arrecadação e eu espero que vocês façam parte, porque doação do leite tem, gente, não tem como encaminhá-los depois. É a distribuição. Olha só. Então é vidro com tampas plásticas. Então o Rotary está dentro deste projeto maravilhoso e nós aqui do apoiando como sempre, né? Estamos aí apoiando esta linda campanha. E também para vocês que desejam um trabalho de liderança, conhecer um pouco mais sobre você, sua autoestima, como você desenvolver isto, a Neo Líder tem um maravilhoso curso neste próximo final de semana, no dia 10. Então entre em contato através do site www.neolider.com.br. E Kátia Gaia, segunda-feira, no Sol de Gaia. Também, programa Sol de Gaia, Espiritualidade com Consciência, na TV SPL. A sua participação também no portal LP Mistérios, né? Sim, estarei amanhã gravando o dia inteiro com Lucimara Paris e Lu. Beijo aí pra vocês aí do SBT. Karen Kaufmann, Lívia, beijo, Vivi, todo mundo aí um beijo, viu? E nós temos um parabéns para enviar esta semana especial, embora antecipadamente. Claro. Eu já fiz minha parte, falta então vamos mandar do Enigmas aqui pra essa pessoa. Pra Nani Venâncio. Nani, parabéns, que Deus continue te iluminando e fazendo de você essa pessoa cada vez mais maravilhosa, né? Agora, tem mais alguma coisa aí? Bem, nós temos assim um projeto para a próxima semana, nós podemos falar um pouquinho mais porque esses minutos estão contados. Mas tem aí sim, no próximo dia 16, 17 e 18, é isso? Nós teremos um projeto do grupo de empreendedores e empresários maçons aqui em São Paulo. O Enigmas vai estar lá, cobrindo o evento. Vamos, né, Kátia? A ANEM, que é a Associação Nacional dos Empresários Maçons aqui em São Paulo. Estaremos lá, vamos com certeza compartilhar desses momentos que levam nada mais, nada menos que consciência a todos esses empresários. Perfeito. Nós acreditamos nisso, né? No eu tenho certeza. Quem acredita ainda está no campo da fé. Eu tenho certeza absoluta. Mas antes disso, antes de me despedir,
vou tecer aqui as considerações de Ronaldo, aí eu falo um tchauzinho para vocês. Ronaldo, teça suas considerações, são mais de 130 mil internautas aí conosco. Olha, é maravilhoso estar aqui, muito obrigado pela oportunidade e que vocês tenham todo sucesso nesse programa maravilhoso e espero que eu possa estar aqui mais uma vez com vocês. Com certeza. Opa, será um prazer, gente, viu? como disse Ronaldo, nós estamos no final de um ciclo e início de outro. E o mundo, gente, é dos despertos. O mundo não é dos dispersos nem dos espertos. O mundo é dos despertos. E é para essa desperticidade que existe o Enigmas, o Grupo Kron, que existe o Sol de Gaia, que existe o Ronaldo Monteiro com o Grupo Ramatiz, trabalhando em prol de um mundo melhor. Nosso muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. E amanhã estarei lá no LP Mistérios com o Lucimara Paris. Beijo para vocês. Você. Namastê.